Amém, amados? Eu tenho certeza que tudo que o inimigo disse contra você nesse dia, Deus revertendo em palavra de vitória, de vida para você. Por que eu começo falando isso? Porque eu tenho certeza que o diabo está falando muita coisa. O inimigo está tentando a todo instante mostrar todo um cenário contrário daquilo que Deus falou para você. E nós temos aprendido que quando você quiser saber o que Deus está fazendo ao seu favor, observa que todo noticiário que está chegando contra você agora, todo o inverso é aquilo que Deus está fazendo por você. Na verdade, o inimigo ele está a todo momento tentando desfazer e tirar o nosso foco. Mas eu quero lembrar, quarta-feira passada, o pastor Banque, ele começou ministrando aqui sobre aquele versículo em Romanos capítulo 8 que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos lembram que foi falado sobre isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E durante muito tempo a gente começava a entender assim, então se as coisas não estão concorrendo para o meu bem, é porque certamente eu não estou completando esse versículo na minha vida. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se não está tudo muito bem comigo, é porque eu não estou amando a Deus como eu deveria. E isso realmente, como muitas outras coisas que às vezes a gente ouvia, parecia que meio contraditório. Porque se a gente for olhar por essa forma, a gente vai viver todo momento tentando achar uma maneira de mostrar mais para Deus que eu amo a Ele. E isso causa frustração. Porque cada tentativa que a gente faz, a gente cai. Cada tentativa que a gente tenta, a gente falha. De repente eu posso tentar ficar uma semana certinho, sem fazer nada de errado, né? Tenta, tu não vai conseguir. Na verdade, a gente não consegue ficar nem um dia certinho, se a gente começar a tentar se observar para não errar. Mas quando a gente se desliga dessa pressão de tentar convencer Deus de alguma coisa, e simplesmente quando eu já entendo que eu sou amado por Deus, pronto e acabou, e que Ele não está somando nem débitos e nem acertos, Ele nos ama e pronto e acabou, e eu sou filho amado de Deus, eu saio dessa pressão. E interessante que a palavra de Deus, ela nos ensina também, que o pastor também foi lá em 1 João capítulo 2, dizendo: quer entender o amor? Esse amor que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esse amor é o seguinte, está lá em 1 João capítulo 2, vamos abrir para a gente ler? 1 João capítulo 2, está lá pertinho de Apocalipse, tá? Um pouquinho antes de Apocalipse, 1 João, carta de João, não é o Evangelho de João, é 1 João 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. E no original fala assim, é amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Então, ou seja, quando nós tentamos entender que tipo de amor é esse que a Bíblia está falando, quando todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, está explicando aqui que o amor não é eu provando para Deus o meu amor para Ele, mas sim a manifestação de Deus através de Cristo me amando, entregando o Filho dele por mim. Então, se eu quero amar a Deus, eu preciso unicamente entender o tamanho do amor dele pela minha vida. Essa é a fonte, essa é o segredo de eu ter uma vida que agrade a Deus, sem pressão, sem culpa, sem obrigação, porque o amor de Cristo nos constrange, e no original diz que o amor de Cristo nos controla. O amor de Cristo gera em nós uma tranquilidade a tal ponto, nesse amor, uma confiança tão grande nesse amor, que tudo começa a acontecer diferente nas nossas vidas. De um tempo para cá, eu tenho assim, me observado diferente em alguns aspectos, cada vez mais, quanto mais eu vou tendo revelação da pessoa de Cristo,
Parece que quando você vê, parece que tudo está acontecendo e você não está percebendo. De repente uma notícia que está abalando tanto a vida de tantas pessoas, para você se sente assim como se nada tivesse acontecendo. Eu não sei se você já chegou a sentir isso. É lógico que nós sabemos como estão as coisas hoje no nosso país, hoje no nosso comércio, na nossa cidade, mas parece que algo dentro de nós diz o seguinte: relaxa, não é contigo. Relaxa, não é contigo. Essa notícia não é para você. Essa realidade não é a sua realidade. Por quê? Porque, irmãos, o amor de Deus que excede os céus, o amor que Ele diz que é por amor eterno eu te amei, é esse o amor que Deus está direcionando 100% sobre a tua vida agora, hoje, aqui, nesse momento. A Bíblia diz: quem acusará os escolhidos de Deus? Quem poderá tocar nos filhos de Deus? Quem poderá condenar os filhos de Deus? Se é o próprio Cristo que nos justifica. Ele morreu por nós, Ele pagou o preço por nós, e nós estamos guardados nele. O que pode? Quem tentará condenação contra os escolhidos de Deus? Então você começa a não viver mais em prol dos julgamentos das pessoas para você. Porque existem pessoas que passam a vida inteira controlada, de repente, pela opinião das pessoas. Sempre com um sentimento de que tem que provar para alguém alguma coisa. E quando Deus chega para você, e através do Evangelho Ele diz o seguinte: olha, eu não sou mais o seu problema. Como é que é isso? Porque a religião começou a colocar na mente das pessoas que o nosso problema era Deus. Porque Deus nos privou das melhores coisas do mundo e nos separou para que a gente viva sem tocar em nada, porque Deus, Ele é fogo consumidor. Então parecia que o nosso maior problema e fonte de todos os conflitos era o que Deus iria me condenar, era o que Deus iria me julgar. Então a culpa, porque eu tentava e não conseguia. Então quando eu não conseguia, eu carregava a autocondenação. Então eu vivia sempre querendo fazer mais para convencer Deus mais. Então chega um ponto que a gente fala assim: miserável pecador que eu sou. Quantos estão me entendendo sobre isso? Então o que vai acontecendo é que olhamos para Deus como se Ele tivesse nos privado. Então chega agora o Evangelho e diz o seguinte: olha, Deus não está em guerra com você, Deus não é o seu problema. Como chegou para a mulher adúltera, pegaram ela para apedrejá-la, levaram até Jesus, e Jesus falou: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas Moisés disse que tinha que apedrejar, e você está negando Moisés? Não, eu sou maior do que Moisés. Na verdade, eu fiz a lei e dei para Moisés. E a lei não era para você cumprir, para você provar alguma coisa para Deus, mas era para você entender que para se chegar a Deus era através da graça e não através de regras. Então, quando aqueles homens saíram, a mulher olhou para Jesus e falou, e Jesus perguntou: cadê os que te condenam? Não tem, nem eu te condeno. Ou seja, eu não sou o seu problema. Deus não é o seu problema. Sem perceber, muitos de nós achávamos que Deus era a solução, mas eu tinha que conseguir convencer Deus. Se eu não convencer, Deus passaria a ser o meu problema. Porque eu poderia ir para qualquer lugar, mas a condenação vinha no meu coração. Essa não era a realidade de Deus. Foi a lei que implantou isso em nossos corações. Culpa. O ministério que traz a morte. O ministério que traz a condenação. Então por que eu estou falando isso hoje aqui? Você quer amar a Deus? Deixa Deus te amar. Você quer amar a Deus de verdade? Deixa Deus mostrar para você o amor dele. Porque quando você entender que você é amado, as muralhas, as fortalezas mentais caem. E essa verdade lidera a tua vida. Essa verdade, ela bota você numa como uma sangria desatada do lado positivo, onde nada, mais nada consegue, paralisar você, nada consegue te frear, nada consegue mais deixar você olhar para outras coisas. Por isso, irmãos, que é difícil a gente dizer isso. Muitas pessoas entram em atrito quando nós falamos isso, mas, amado, uma vez que você conhece a Cristo, uma vez que você tem uma experiência real com Cristo, de verdade, eu creio que essa pessoa ela jamais sairá da presença de Deus. Eu creio. Muitas pessoas não entenderam a frase que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Mas essa verdade do Evangelho diz que você, uma vez que você está em Cristo,
Nova criatura você é. As coisas velhas se passaram, das suas iniquidades eu não lembrarei mais. Você é nova criatura. É impossível você sair da presença de Deus. Polêmico isso? Eu te garanto que aqueles que chegam e apostataram da fé são pessoas que não tiveram ainda aquele real encontro com Jesus. Agora, pula isso. Isso aqui é um tema para um outro assunto, para um outro dia. Mas hoje eu quero que você guarde no teu coração que esse amor é tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa hoje é deixar Deus chamar. Acabou. Sabe que você entrar na presença de Deus hoje e falar: Senhor, eu entrego a minha vida, eu quero conhecer o teu amor. Eu quero conhecer o teu amor. Eu creio que o que Cristo fez por mim foi maior do que a minha capacidade de provar qualquer coisa. E nós nunca conseguiríamos provar. E aí, quando a gente começa a falar de coisas assim, a gente começa um pouquinho de nada a entender o que acontecia com esses homens na Bíblia, com essas pessoas que as Escrituras mostram, Paulo, Pedro e todas aquelas pessoas que foram tendo aquele momento com Cristo. O que acontecia na vida daquelas pessoas? Eu quero ler hoje uma passagem para que a gente possa compreender um pouco do que acontece na vida daquele que está sendo liderado e governado por essa verdade, a verdade do amor de Cristo, a verdade do amor que, sabe, não deixa a gente mais se apegar a coisas tão banais, não deixa mais a gente, sabe, entrar em guerra por coisas tão banais. A nossa vida, ela começa a chegar num nível que a gente não consegue mais, sabe, perder tempo com coisas banais, perder tempo com coisas que não fedem nem cheiram na nossa vida. Essa é a verdade. Tem coisas que acontecem hoje dentro da igreja que não fede nem cheira. Tem pessoas que não fede nem cheira, porque são pessoas que estão na mesmice e na mediocridade ainda, não entenderam a essência do Evangelho. Mas nessa noite, irmãos, o Senhor trouxe você aqui para falar para você: existem coisas mais excelentes que eu quero levar você a conhecer. Existem coisas profundas que vão transformar você de dentro para fora. Olha para o meu amor, não olha para mais nada, não olha para o jeito que o pastor prega, não olha para a cor da parede da igreja, não olha para se a corda do violão arrebentou. Não é para isso que eu te trouxe aqui, é para você conhecer coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe, mas que vão libertar a tua vida, vão transformar e vão fazer você ser como o meu filho Jesus, como o meu filho Jesus. Assim você vai ser. Acabou. Não pela tua força, mas pelo conhecimento que liberta. Então vamos lá, vamos abrir em Atos capítulo 16, eu vou ser breve hoje, queridos, eu vou ser breve. Eu tenho certeza que um pouquinho que a gente vai conversar aqui, o Espírito Santo já está falando ao seu coração. Atos capítulo 16. Quem achou, diga amém. Atos, chegando lá, Atos 16, versículo 16, amém? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, quem está narrando isso é Lucas, o autor do livro de Atos, estava presente nesse momento. E ele escreveu: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno, saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram:
Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acabou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Vamos parar por aqui. Você já conhece essa história, tenho certeza que você já ouviu a historinha do Paulo e Silas na prisão. Eu não quero demorar nessa passagem, eu quero apenas trazer alguns pontos que eu comecei a fazer hoje, pensando, meditando nessa palavra. A primeira coisa é, eles entraram numa cidade chamada Filipos. Quando eles estavam lá, eles primeiro anunciaram o evangelho para Lígia e um grupo de mulheres que estavam na beira do mar, na beira do rio. Porque lá nenhuma sinagoga conseguiu se implantar naquela cidade, de tão politeísta, de tantos deuses que eram adorados naquela região. Os judeus lá eram rejeitados por causa de dizerem que deveriam se adorar só um único Deus. Então não conseguiram. Então, o momento que aquelas pessoas conseguiam se reunir para anunciar, para crer em Deus, tinham crentes naquele lugar, tinham judeus naquele lugar, eram se reunindo em praça pública, em lugares mais afastados. Então Paulo e Silas, eles estavam todos os dias, quando eles estavam lá, na sua segunda viagem missionária, estavam lá, se reunindo, encontraram um grupo de mulheres, começaram a anunciar o evangelho. Ali se forma a primeira igreja na cidade de Filipos e, consequentemente, a primeira igreja da Europa, na entrada da Europa, do continente europeu. E quando chega ali, eles entram, então, estão indo para uma certa cidade para anunciar o evangelho, não publicamente, mas estrategicamente. E de repente, todos os dias que eles passam, levantam uma mulher, uma menina, uma escrava, com espírito de adivinhação, um espírito maligno, e toda vez gritava: esses são os filhos, são os servos do Deus Altíssimo, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Esses são os servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação, e todos os dias, e foram vários dias. E muitas vezes, aí teve um momento que eu fiquei pensando nisso, mas essa mulher estava falando a verdade, só que através de um espírito maligno que estava atuando, porque o diabo sabe quem é Deus, o diabo sabe quem serve a Deus, na verdade o diabo sabe a ameaça que você é para ele. E aqui muitas vezes a gente começa a aprender o seguinte, que muitas vezes sim, até o diabo usa a Bíblia para trazer confusão na mente das pessoas. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado até com as pessoas que no nome do Senhor vêm entregar alguma coisa para nossas vidas. Eu tenho que entender realmente se aquelas pessoas são realmente bênção de Deus para a nossa vida ou não.
Mas eu quero também me deter nessa situação, é que esse caso, ela estava falando a verdade, mas estava falando para causar tumultos. Naquele momento, era para estragar toda aquela situação que eles estavam anunciando o evangelho ali, causar tumulto para chamar a atenção daquela cidade que rejeitava judeus, que rejeitava, e muito mais iriam rejeitar o anúncio do evangelho. Ali foi uma estratégia para causar confusão. Então Paulo chega e vira assim e fala assim: Satanás, acabou teu tempo, vaza. E botou para correr. Né? Diferente de outros homens, que mais à frente no livro de Atos, vai expulsar demônio e fala assim: te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio falava assim: ó, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, você quem é? E deu uma surra nos caras. Só que Paulo sabia em quem ele estava crendo e quem ele estava levando. Então Paulo vai e começa, expulsa e continua fazendo a obra. De repente, os donos daquela escrava falam assim: acabou, porque essa mulher ela fazia adivinhação, dava grana para a gente, e agora não tem mais adivinhação, e agora acabou, vamos pegar esses caras e juntarem Paulo e Silas, levaram para os magistrados, como nós lemos, inventaram uma calúnia, eles estão anunciando aquilo que nós não podemos, que ofende a todos nós, ao Império Romano e tudo, e fizeram aquele pavão, e prenderam Paulo e Silas. E a minha questão foi essa: quantas vezes, irmãos, a gente passa por situações que a gente fala assim: por que Deus deixa a gente passar por isso? Eles estavam anunciando o evangelho, eles estavam levando Cristo para vidas, para as pessoas, e nós não entendemos por que Deus permitiu de pegar os caras, arrancar a roupa deles, chicotear os caras. Amém? Hoje eu estou falando isso para você porque, eu repito, muitas vezes, a gente pode não estar entendendo agora, nesse momento, o que as coisas estão acontecendo, e eu quero te convidar nessa noite a ver, além de tudo isso que você está passando, além de toda a situação que hoje parece ser uma perseguição, parece que tudo que você está ouvindo de Deus aqui no altar, quando você pisa lá fora, parece que está tudo contrário, está tudo acontecendo o contrário. Irmãos, espera, aguarda, continua, prossegue para o Senhor, continua olhando para o alvo, continua olhando para o alvo, continua ouvindo a Cristo, continua olhando para Ele. Porque quando nós lemos esse texto aqui, eu quero dizer que o mesmo Espírito que estava atuando em Paulo e Silas, é o mesmo Espírito de Cristo que está atuando em você. É o mesmo que te sustenta, é o mesmo que te dá forças e te dá capacidade para cantar louvores quando tudo diz que não, adorar a Deus quando tudo é contrário. Aqui então eles foram presos, açoitados, machucados, feridos, foram presos, foram colocados nas prisões mais escondidas e mais isoladas. E à meia-noite, Paulo e Silas cantavam, adorava a Deus, exaltava a Deus. Sabe, eu como ministro de louvor da igreja, como ministro que há, meu Deus, 18 anos de convertido, dá até susto pensar nisso. 18 anos que eu estou no altar, porque eu me converti e logo vim para o altar. Quantas vezes a gente aqui chegava a dar cãibra na boca, adora a igreja, adora, levanta a tua mão, exalta você. Sabe, então, hoje eu estou aqui, eu não estou nem esquentando a cabeça com você, meu irmão. Agora eu vou cantar para Deus. Sabe por quê? Porque eu acho que a adoração não é uma coisa que se exige de ninguém. Aplaudir a Deus é uma coisa que a gente não pode fazer você fazer. Você tem que fazer porque você quer fazer. Sabe? Me rendo aos seus pés, me prostro a quem tu és. Se você fizer porque eu mandei você fazer, teu culto não serviu de nada. Tua música não serviu de nada. Pelo contrário, Deus vai falar assim: o que é isso aí? Agora, quando uma coisa sai do coração, irmãos, sabe, porque é a sua real, é a sua realidade. A sua real. Sabe, eu acho que chegou o tempo da gente mandar real para Deus. Chegou o tempo da gente, porque de repente bate na gente aqui, o Ministério da Visão de Deus, um orgulho denominacional. Eu sou da igreja da graça agora. Mas às vezes a gente faz as mesmas coisas.
A gente acaba entrando na mesma religiosidade quando a gente vem para o culto, sabe? E eu fecho meus olhos, porque se eu olho para os olhos de alguma pessoa aqui, eu falo assim, cara, a pessoa não está aqui. A pessoa está de saco cheio de cantar. Mas depois de ter conhecido tanta graça de Deus, presta atenção, irmãos, eu te peço assim, eu não estou aqui te criticando, te julgando, estou dizendo que chegou o tempo da gente mandar a real para Deus, dizer para Deus o que Ele é em nós, o que nós somos nele, o que nós estamos sentindo de verdade para Ele. Só que você tem que começar a entender quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é o sentido, quando nós nos reunimos aqui, não é para eu assistir um culto, não é para eu assistir um louvor, não é, eu quero te dizer, o cenário de Paulo e Silas foi dentro de uma prisão. O culto do cara não foi na Lagoinha, foi dentro de uma prisão. E de repente o culto de Paulo e Silas foi muito mais adorador do que o culto lá na Igreja Batista da Lagoinha, aquela arena linda, aquela igreja, quando a pessoa entra, a gente até treme, nossa, que unção, irmão, a unção está em você. A unção está onde você estiver adorando a Deus com todo o teu coração. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não vamos amar Deus de lábios. Eu comecei dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tanto coisas boas, quanto aquilo que está acontecendo hoje de horrível na tua vida, está concorrendo para o teu bem. O fim dessa história vai ser o teu benefício, o teu bem, eu te garanto, porque o meu Deus, o meu Pai, o meu Abba Pai não é mentiroso, e Ele não comprou filhos, sabe, para esmagá-los eles, e deixar lá igual um bagaço. Tudo que está acontecendo com você hoje está resultando em vida. Eu te garanto, está resultando em vida. Pastor Rodrigo, Pastor Banque, Pastora Lia, Pastora Eliane, nós estamos passando muita coisa. Mas o que nos sustenta é que eu sei que isso está resultando em vida. Estamos gerando filhos. Estamos gerando filhos. De repente, você pode não estar me aceitando como pai. Mas nem que pela minha passagem de 20, 30 anos aqui nessa terra, se eu morrer com 50 anos, não importa quando eu morrer, mas se uma pessoa tiver a sua vida transformada por olhar para a minha vida, por aquilo que Cristo fez em mim, valeu a pena. Então eu quero que você entenda que a sua vida está irradiando vida. E você não está, e muitas vezes a gente não está percebendo. Gente, nós às vezes não sabemos o que está acontecendo na vida de tanta gente que está olhando para nós. Mas do nada, de repente, você recebe uma mensagem no Facebook, no WhatsApp, de uma pessoa que você não vê há tanto tempo. E a pessoa fala assim, eu ouvi tua mensagem esses dias, impactou a minha vida. Eu não estou sendo mais a mesma pessoa depois que eu ouvi aquilo. Então, nós ainda não entendemos a dimensão do poder que está em nós. Mas naquele momento, Paulo e Silas adoravam. E diz que os outros presos ouviam. Os outros presos ouviam. Caladões. Paulo e Silas só estavam falando assim, é nós contigo, Deus. Paulo e Silas não estava assim, Silas, vai lá ver se a galera está ouvindo mesmo, está prestando atenção. Não. Eles adoravam a Deus. De repente devia ser aquela música, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar, que a cela não vai se abrir, eu sei que eu não estou só. Se fosse eu e você, eu e Rogério lá, preso lá, eu e você, pé e mão preso, né? O Rogério é mais musculoso que eu, então eu ia estar esmagado assim, Rogério lá. E de repente eu viro assim, pô, Rogério, que furada, hein? Pô, a gente veio pregar aqui, o evangelho aqui, no Tangará aqui. Prenderam a gente. No Ponta do Ambrósio ali. Terra de Marquinho. Quando a gente sair daqui, vamos dar uma surra nesse cara, Marquinho. Inventou moda. Que furada Deus colocou a gente. Não, amados. Paulo e Silas tinham alguma coisa dentro deles que nada podia mudar. Que as coisas de fora não podem alterar o que está aí dentro de você.
que as verdades que te rodeiam, que são mentiras maquiadas de verdade, porque o diabo trabalha com isso, mentiras maquiadas de verdade. Faz sentido o que o diabo fala, faz sentido, matematicamente bate, mas Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Então aqui, Paulo e Silas cantavam, e de repente os homens ouviam. O carcereiro diz que estava adormecido, e de repente dá um grande terremoto, as celas se abrem, tudo acontece, e diz que o carcereiro acorda, e quando ele vê que não consegue enxergar ninguém, ele pega uma faca para se matar, ele pega uma espada, é isso mesmo, para se matar. E de repente Paulo grita: não faça isso, estamos aqui. Às vezes nós não entendemos, mas e se Paulo e Silas passaram por tudo aquilo ali, e estavam num exato momento, num lugar onde o pai de família estava ali para acabar com a tua vida? Porque uma coisa eu te garanto, irmãos, o prisioneiro da história era o carcereiro e não Paulo e Silas. Porque quando tudo aquilo acontece, aquele homem chega para ele e pede luz. E quando acendem a luz, ele vai e fala: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque eu sou um prisioneiro. Amém, amados? Tem pessoas, irmãos, que são milionárias nessa hora. Eu fui esses dias assistindo no jornal, eu falei assim, os caras falando assim, ó, só um desses caras que foram presos aí, nessas investigações aí, do Lava Jato, só um, acho que foi o Calheiros, não sei, 400 milhões. Um cara desse aí, 400 milhões que o cara pegou. Ganhou assim, comissãozinha, 400 milhões. Eu virei assim e falei: meu Deus do céu, eu precisava só de 10 mil. 10 mil reais. Hoje. Sim, resolvia, dava sobra, ainda dava para fazer um lanche no McDonald's ainda. Tem pessoas que estão milionárias, seja com corrupção, seja com o que for, irmãos, mas eles não têm o que você tem hoje. Não tem. Não tem o que você tem. Pessoas que hoje têm milionárias, até conquistando a sua empresa, milionárias, pessoas, mas estão vazias, estão tão quebradas por dentro, estão tão estragadas por dentro, que se um dia você chega para ele e você canta a música perto dos caras, o cara fala assim: o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para ser salvo? Quantas pessoas chegaram para Jesus e falaram: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Um jovem rico: eu sou rico, mas o que eu preciso para chegar à vida eterna? Eu estou falando isso hoje porque, de repente, hoje, o que teve talvez perturbado o teu coração às vezes é uma situação financeira. Mas pensa hoje aqui se o teu pai vai deixar você ser envergonhado, se ele vai te abandonar, depois que a Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, como também não vai te dar tudo, e de graça, junto com Jesus. Então, amados, eu falo uma coisa para você: se Deus não atuar em nosso favor, a gente não vai conseguir. A Bíblia fala que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Em vão trabalham os que constroem a cidade, os edificadores, se Jesus, se o Pai não for aquele que edificar a cidade também. Então, vamos meditar mais, vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos olhar para a palavra de Deus. Olha para a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui para você assim, gente, é fácil. Não é fácil, mas quando chega essa hora, para tudo, stop. Quando está começando aquela paranoia, aquela neura, aquela coisa, a vontade de sair gritando pelado pela rua, para. Não, eu não tive essa vontade ainda não, tá? Fica tranquilo. Não vou dar essa honra. Mas quando você passar por isso, para. Faz a oração mais perfeita que você pode fazer. Abba. Papai. Né, o pastor, as primeiras ilustrações da nossa igreja, quando o pastor contava, era quando tua filha, o seu filho, dá aquele grito de madrugada no quarto. Parece um monstro lá, parece um pesadelo, uma barata gigante lá no quarto dela.
E ela não vai falar: Senhor amantíssimo Pai, que está deitado do lado da minha mãe, gostaria de nessa hora clamar para que quando o Senhor tiver um tempo, venha aqui tirar essa barata voadora do meu quarto. Não é assim. Pai, pelo amor de Deus, e eu como pai, eu vou, e que tiver lá, eu vou matar aquele bicho. Principalmente se for barata. Que por sinal, quando é voadora, poxa, é exagero, né? Já foi demais. Barata já é um negócio, mas com asa ainda por cima para voar. Né? Misericórdia. Lá em casa são 3 mulheres gritando na minha cabeça na hora que a barata aparece. A Ana Júlia já grita também, gente. Então você imagina eu arredando o sofá, eu arredando o sofá. Aí dá vontade de falar assim: barata, espera aí um minutinho. Entra as 3 pro quarto. Aí eu vou lá para pegar. É um tormento, uma tribulação. Acho que a barata ela morre de ataque cardíaco antes de eu matar ela. Quando eu chego nela, já está assim. Me rendo. Amém, igreja? Amém. Vamos abrir Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Eu vou ler Hebreus capítulo 11 igual narrador de futebol, para ser rápido. Você crê nessa palavra nessa noite? Não. Você crê nessa palavra nessa noite? Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que nós não estamos vendo. Vou repetir. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu bom testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão, também a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Posso ouvir um amém? Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Está falando dos homens que nós falamos até aqui, da promessa da terra de Canaã, tá? Mas eles visualizaram, mas vamos continuar, o negócio esquenta.
reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 14. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, olha, aquele que disse que teria um filho que daria luz para muitas nações, aquele que tinha recebido a promessa, estava pronto para sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé. Se Deus me levar Isaque, Deus traz ele de volta, que Deus falou que Isaque é a descendente. Por onde viria o descendente. Versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha aí, preste atenção. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que era invisível. Fala comigo, porque via aquele que é invisível. Paulo e Silas cantavam naquela cadeia, porque eles viam aquele que era invisível. Você está aqui nessa noite, irmãos, eu te garanto, comece a ver aquilo que é invisível, mas que é real na tua vida. A verdade de Cristo na sua vida, o amor de Deus na sua vida. É invisível agora? É invisível agora por causa dos noticiários que estão chegando, mas você se aguarda, porque vai começar a se manifestar. Então não é tempo da gente se desesperar, não é tempo da gente entrar em neura, não é tempo da gente começar a querer se trancar dentro de casa. Não, eu vou para a caverna porque está tudo dando errado. Não, a caverna não é o teu lugar. Continua cantando, dança, se alegra. Irmãos, o diabo prega cada peça na vida da gente, das pessoas, e está enganando tanta gente. Eu estava fazendo uma leve retrospectiva rápida enquanto estava pregando essa palavra hoje. Alguns anos atrás eu tentei dar fim na minha vida. E não foi uma vez, foram 3 vezes que eu tentei dar fim na minha vida. Porque eu achava que era o ponto final. Não tinha jeito, não tinha saída. Irmãos, não existe beco sem saída para o nosso Pai. Eu fico pensando que se naquele dia, naquela noite, eu tivesse acabado com a minha vida, há aproximadamente 20 anos atrás, 22 anos atrás, Ana Júlia não existiria, Lívia não existiria, Pastor Rodrigo que toca violão com essa voz de taquara rachada para você que não existiria. Não existiria talvez aquela canção, ó profundidade das riquezas. Não existiria. Assim como eu sei também que quantas vezes o diabo disse para você assim, acabou. E você está aqui hoje. Você está aqui hoje, e a gente vivia debaixo da lei.
a gente vivia ainda preso a tantos dogmas, a tanto medo, às vezes medo do diabo, medo de Deus, medo do anjo, medo do pastor, medo do diácono, medo de tudo. Medo do Valdomiro na televisão, do Macedo, medo de tudo. E a gente chegou aqui. Quanto mais agora que a gente sabe a paternidade de Deus para nós, quanto mais a gente sabe que a gente é querido, Paulo e Silas tinham um motivo para cantar, porque eles estavam vendo o que era invisível. Não eram eles os prisioneiros dessa história. Os prisioneiros dessa história eram o carcereiro, eram as pessoas que estavam ainda sem conhecimento de Deus. Irmãos, nós já sabemos que Paulo foi decapitado, mas sabe quando ele foi decapitado? Foi no dia em que ele simplesmente decidiu morrer. Morrer em que sentido? Morrendo pregando o evangelho. Ele falou o seguinte, ó: se tiver que ser, vai ser. Eu vou fazer o que eu quero, o que Deus está mandando eu fazer. Eu vou anunciar, eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida. No dia que chegar a minha hora, chegou. Mas que chegue a hora com a gente vivendo o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Faça. Ainda levantou um homem dizendo para Paulo: não vai para Roma. Meu filho, eu vou. Eu vou. Estou querendo te caçar. Não importa, eu vou. Que Deus me impeça, então. E Deus não impediu, e ele foi. E ele escreve a última carta dele para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, a coisa está braba aqui para mim, estou frito, agora não tem mais jeito, eu estou deprimido, eu estou chateado, estou ouvindo só Good Times 98, aquelas músicas bem antigas, bem retrô, bem triste, aquela coisa bem... Não, Timóteo, vaza, larga tudo, volta para tua casa. Não, Timóteo, olha só, continua. Prossegue, valeu a pena, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, valeu a pena. Ele já sabia que iam cortar a cabeça dele. Eu imagino que música esse cara cantou na hora que estavam preparando a faca. Mas pelo que eu vejo da personalidade de Paulo ali, eu tenho certeza que deve ter saído um baita de um louvor. Porque naquela hora eu tenho certeza, às vezes a gente fica assim, os missionários estão lá, né, cortando a cabeça. Irmãos, naquela hora existe um poder do Pai abraçando aquela pessoa. Estevão, quando estava sendo apedrejado, disse que ele já estava pedra batendo nele, o cara não estava nem ali mais, irmão, ele estava falando assim: gente, eu estou vendo os céus abertos, o Filho do Homem assentado à direita do Pai. Cara, que imagem show, eu vou para lá, cara, eu estou indo para lá, Jesus está me esperando. Você pode ver as pessoas que estão sendo torturadas pelo islamismo, os cristãos, você vai ver aquelas pessoas, elas estão... Na verdade, só está o corpo, elas não estão ali, gente. Existe o poder da misericórdia de Deus, do assédio de Deus, que vem e cobre aquela pessoa naquela hora. Então, amados, a gente está aqui, sabe, numa vida tão fácil para a gente anunciar o Evangelho. Aquelas pessoas estão lá, estão pagando um preço puxado, anunciando a obra de Deus lá. Nós estamos aqui chorando por causa de uma conta de luz. É tempo da gente começar a ver o invisível. Tá, eu estou falando com você como pai de família, como tem conta, tem coisa para pagar, tem um monte de coisa para resolver, sabe? Como você, nós pastores aqui não estamos com capinha vermelha, com cueca vermelha, roupa azul, igual super-homem. A gente está aqui falando para vocês o que o Evangelho tem transformado, impactado as nossas vidas. Ai de mim pregar uma coisa que eu não estou vivendo, que eu não estou conhecendo. Então eu quero que você nessa noite se alegre na presença de Deus, preste o melhor culto da sua vida, cada culto que você vier para cá, que seja o culto da sua vida. E faça como se fosse o último culto da sua vida. E ame como se você tivesse o último dia da sua vida. Cuide bem dos seus filhos como se fosse o último momento. Não é que nós queremos viver 120 anos, mas eu quero estar mais ainda, eu quero que se eu for antes... Que lembrem do pastor Rodrigo, que lembrem de você. Como as pessoas vão lembrar de você? Foi um homem de Deus. Pessoas que passaram pela minha vida, que eu falo assim, cara, que homem de Deus. Como eu aprendi com aquela pessoa, como eu aprendi com o pai da minha esposa, como eu aprendi com o meu avô, que era um homem de Deus. Como eu aprendi. Então, como que nós vamos... qual vai ser a frase que vão ouvir se você hoje, se Deus te chamasse hoje? Que saudade ou já vai tarde?
Graças a Deus, o pastor teve a sorte, porque ovelha, não é ovelha, é ovelha. Amém? Abrindo parênteses também, gente, a Bíblia fala que os seus pastores têm que estar felizes com o rebanho, tá? Isso porque é inútil quando o pastor está chateado e triste com o rebanho. Fecha parênteses. Vamos voltar à história. Amém? Está dizendo, isso não é bom para quando o pastor está chateado. Meu Deus do céu, essa ovelha só esquenta a minha cabeça. Mecha de cabelo do pastor caindo, de nervoso, chateado, estressado, né? Vamos dar as mãos. Quem é líder sabe do que a gente está falando, que nós conversamos aqui ontem. Vamos dar as mãos, líderes, vamos dar as mãos. Amém, igreja? Fechando aqui, versículo 28, Hebreus 11, 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas, os primogênitos. 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, não é o crente não é só crente não, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiãos, pela fé, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Aqui fala daquele detalhe que eu falei aqui, dos missionários, de Paulo, de Pedro, dos discípulos, que morreram, e muitas vezes Deus dava a oportunidade de serem livres, mas eles falavam o seguinte: deixa eu morrer pelo Evangelho, vai, por favor. É um prazer morrer pelo Evangelho. Eles viam tanto o invisível, que para ele uma tortura era cosquinha. Qual é o nosso problema hoje, né? Continuando para fechar aqui, 36. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Aqui na terra, nas coisas que estavam almejando, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem com eles aperfeiçoados. Amém, amados? Quando fala que nem todos receberam as promessas aqui, primeiro porque nós vamos ver que muitos que morreram antes de ver o Messias chegar, e outros também, que de repente nós ainda aqui cremos que Deus vai manifestar prosperidade na nossa vida, mas muitos morreram sem roupa, muitos morreram andando a pé, muitos morreram sem ter uma casa própria, e não era essa a fonte da adoração deles. Amém? Não era isso que baseava. Gente, é isso que nessa noite eu quero falar para você resumidamente. Não são essas coisas que definem o nosso destino. Não é a conta, não é o dinheiro, não é a minha conta bancária, não é quando tudo está bem que quer dizer que eu sou abençoado. E quando tudo está dando contra é porque eu não sou abençoado. Não é isso. A sua identidade é que você já é Cristo, você já é abençoado, você é amado, você já tem um passaporte para o céu. Isso é tudo para nós. Isso é tudo para nós. E quando eu me alimento dessa verdade, irmãos, eu sou um marido melhor, eu sou uma esposa melhor, eu sou um filho melhor, eu sou um pai melhor. Eu acho que falta evangelho nos nossos corações para que a gente tenha resultados no nosso casamento, para que a gente tenha resultado no nosso relacionamento com os nossos filhos.
Sinto te dizer, às vezes a gente acha que é uma coisa tão complicada, mas vamos nos encher do Evangelho. Esse amor transforma primeiro a nós, para a gente transformar a nossa casa. Essa realidade, a gente tem que parar de correr por coisas tão inúteis e olhar e falar o que nós já temos. Paulo fala assim, olha, vivamos por aquilo que já temos alcançado. Sabe, olha no espelho hoje, quando você chegar em casa e fala assim, cara, eu sou o cara mais amado dessa terra. Quando eu começo a me sentir assim, irmãos, sabe, eu acho que eu consigo cuidar melhor da minha família. Eu acho que eu consigo deixar algumas coisas que eu posso deixar para trás do que eu usar e ferir a minha esposa, ou ferir o marido. Algumas coisas que eu posso falar assim, eu vou deixar o amor falar mais alto, porque o amor é sacrifício, o amor cura, o amor transforma. Enquanto o amor transforma, eu já estou fechando, mas o Espírito está mandando dizer isso aqui essa noite. Enquanto o amor transforma, o maior inimigo, o maior veneno do amor é o orgulho. É o orgulho que faz a pessoa querer sempre ganhar a briga. Eu já falei isso aqui uma vez, eu conheço um casal que ficou 18 anos da vida deles, os dois querendo ganhar a briga. O resultado, saiu todo mundo arrebentado dessa história. Os 2 filhos do casal arrebentados. O casal hoje até já estão em outros relacionamentos, mas não estão bem nos outros relacionamentos. O inimigo do amor é o orgulho. Eu digo para você, o que fez Lúcifer cair foi o orgulho. O Pai, Deus é amor, o diabo é orgulho. E nós precisamos deixar o amor derrubar essa raiz que às vezes tenta, sabe, imperar. Eu estou com a razão, eu é que sei o que eu estou passando, pastor, eu sei o que eu estou passando, até com um pastor que quer ajudar, eu sei o que eu estou passando, aí você quer dar o conselho, você está protegendo ele, você está protegendo ela. Não, derruba esse orgulho e deixa Deus agir. Amém, amados? Que nessa noite Deus abençoe, que essa palavra venha realmente te fortalecer. Veja o invisível. Veja o amor de Deus nessa hora sobre a tua vida. Você é o cara, você é a menina mais amada desse planeta. Deus é imensidão e Deus ele foca todo o amor dele 100% sobre você. Não é, vou dividir aqui para um pedacinho para cada um. Quando a gente fala da Santa Ceia, a gente fala que todos nós estamos comendo de um só pão, de um só Senhor, um só Espírito, um só Deus. O Espírito que estava sobre todos esses homens aqui, é o que está atuando na tua vida, é o Espírito que visualizaram, viram. Até aqueles que não pisaram na terra de Canaã, mas eles viram a pátria celestial. Eles estavam sendo liderados por coisas muito maiores do que o que está cercando eles, que estava cercando eles naquele momento. Amém, amados? Vocês são livres, onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Nós não somos prisioneiros dessas notícias que estão dizendo aí. Nós não estamos na notícia da morte, nós estamos na notícia da ressurreição.